Olá, sejam todos bem-vindos ao Plena Esportes. Destaques do programa. Goitacás tenta capitalizar título em inclusão social. Torcida Alvianil deu show no reencontro com o Arizão. Campos dinamiza preparativos para a volta do time roxinho ao estadual. Nicole de Twin está no Rio, na disputa do estadual juvenil de natação. Arrascaeta é eleito craque do Brasileirão 2025. Ferdi realiza a Assembleia Geral no dia 19 e define calendário da temporada do ano que vem. Atleta do passado e dirigente estreante já campeão, Ricardo Bobbio é o entrevistado do programa. Para a Menezes Distribuidora, a força do trabalho e por você, com você, está no ar o Plena Esportes. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. Estamos de volta. A atleta campista Nicole de Twin, de 15 anos, integrante do elenco de nadadores do Clube de Regatas do Flamengo, participa no Rio de Janeiro do Campeonato Estadual Juvenil, que encerra nesta semana a temporada 2025. Cerca de 500 atletas de vários clubes e academias cariocas participam da competição no Parque Aquático do Clube de Regatas Vasco da Gama. O evento, organizado pela Federação Aquática do Rio de Janeiro, a FARJ, termina nesta sexta-feira. Nicole, que participa das provas dos 100 metros e 50 metros borboleta, 50, 100 e 200 metros livre e 100 metros medley, está em busca de bons resultados e medalhas, repetindo a temporada passada, quando conquistou 12 medalhas, sendo 4 de ouro, 7 de prata e 1 medalha de bronze. O presidente do Campus Atlético, a Associação Márcio Reinaldo, está em franca movimentação para o retorno do Roxinho às disputas pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Afinal, 2026 é o prazo máximo para o retorno de quem não participou da atual temporada. O dirigente não só está pondo tudo em dia lá, vendo toda a vida do clube com a federação, como também tem buscado parceria para a viabilização desse retorno. O Roxinho vai disputar a Série C, de acordo com o formato da competição, que terá o Cardoso Moreira e pode ser o Cardoso o adversário já na primeira fase no ano que vem. No próximo dia 19 estará reunida a Assembleia Geral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O evento acontece em todos os finais de temporada e uma das resoluções é em relação ao calendário do ano seguinte. Até o momento, somente a Série A tem data e tabela definidas. Há por parte dos torcedores dos clubes envolvidos na Série A2 uma grande expectativa, até porque a competição poderá ser encerrada antes do período da Copa do Mundo, que vai ser realizada entre 11 de junho e 19 de julho. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, realizou na noite da última segunda-feira a cerimônia do Prêmio Brasileirão 2025 e o meio-campista Arrascaeta do Flamengo foi escolhido como o craque da competição entre os homens. Já na disputa feminina, o destaque foi a meia-atacante Gabi Zanotti, do Corinthians. O Flamengo dominou a premiação. Arrascaeta teve um ano especial pelo rubro-negro da Gávea. Na campanha que garantiu o Flamengo N Campeonato Brasileiro, o uruguaio colaborou com 18 gols, garantindo a vice-artilharia. O artilheiro da competição foi o Caio Jorge, que assinalou 21 gols pelo Cruzeiro e com 14 assistências. Na festa promovida pela CBF, também foi anunciada a seleção do Brasileirão masculino, que foi dominada por atletas do Clube de Regatas do Flamengo e do terceiro colocado Cruzeiro. Rossi do Flamengo, Paulo Henrique do Vasco, Léo Pereira do Flamengo, Fabrício Bru do Cruzeiro e Reinaldo do Mirassol. Jorginho do Flamengo, Lucas Romero do Cruzeiro, Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro. Caio Jorge também do Cruzeiro e Vitor Roque do Palmeiras. Outros destaques da competição masculina foram Rafael Guanais, escolhido como melhor técnico da competição, após ajudar o Mirassol a alcançar um histórico quarto lugar da classificação. Já o atacante Ryan, que marcou 14 gols defendendo o Vasco, foi escolhido revelação do Campeonato Brasileiro. Já no Brasileiro Feminino, a craque foi Gabi Zanotti. A experiente meia-atacante foi peça importante numa temporada que culminou com o heptacampeonato do Corinthians na Série A1 da competição.
A seleção do Brasileirão Feminino é formada por Nicole do Corinthians, Isabela do Cruzeiro, Isa Haas do Cruzeiro, Marisa do Corinthians, Gisele do Cruzeiro, Brena do Palmeiras, Lorena Bedóia do Cruzeiro, Gabi Zanotti do Corinthians e Duda Sampaio do Corinthians, Amanda Gutierrez do Palmeiras e Letícia do Cruzeiro. O Jonas Urias do Cruzeiro foi considerado o melhor treinador, enquanto o atacante Johnson do Corinthians a revelação da competição. Neste sábado acontece a decisão da Copa LCD Ferge. Donana e Liga de São Francisco da Itabapoana se enfrentam às 3 da tarde no estádio Ari de Oliveira e Souza, em jogo que a televisão vai transmitir. Breve intervalo e voltamos já já com Plena Esportes. Um dirigente novo, ele jogou futebol. É o nosso convidado aqui no programa, saudando sempre o Goitacás, campeão da Série B2. Ricardo Bóvio participa já já do programa. Fique com a gente. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Então, pessoal, estamos de volta então com o nosso Plena Esportes aqui na Plena TV do Grupo Folha da Manhã. Como é a transição do campo de jogo para dirigir, para ser gerente de futebol, diretor de futebol? Esta é a primeira pergunta que a gente coloca para o nosso convidado do programa. Senhoras e senhores, Ricardo Bóvio, como está você? Muito obrigado, estou bem, graças a Deus. Hoje mais tranquilo um pouco, né? É verdade. Depois de uma semana aí, na verdade de alguns meses, mas a última semana, por se tratar de uma final, acredito que essa semana eu vou conseguir dormir um pouco melhor. Essa transição do campo, você já tinha parado de jogar futebol, sempre batendo suas peladas e tal, para ser um diretor de futebol num projeto extremamente desafiador, Ricardo Bóvio. Então, cara, na verdade, quando eu parei de jogar, eu já não... Eu vivo minha vida de outra forma, totalmente alheio à parte do futebol. Quando eu parei, eu decidi que eu não queria trabalhar no futebol, fazer nada no meio do futebol, até porque foram longos anos, queria descansar, tocar minhas coisas. Só que, pelo momento do Goitacás, na verdade, a gente estava vendo o clube indo por um caminho que a gente tinha certeza que iria ser extinguido, uma instituição centenária, e eu me vi na obrigação de poder tentar dar alguma cota de contribuição, de tentar ajudar o clube. Então, a minha volta ao futebol foi única e exclusivamente por causa do Goitacás. Aí fica uma pergunta, você vai continuar nessa toada ou foi só uma coisa excepcional, um exercício de cidadania, do bom desportista, de carinho pelo Goitacás? Então, cara, na verdade, a princípio, sim, na minha cabeça, sim. Foi mais para tentar colocar no trilho, tentar mostrar um pouco, ou pelo menos tentar fazer o pessoal entender que o futebol hoje ele já não aceita o amadorismo ou alguma coisa próxima disso. Você tem que estar tentando sempre buscar estar o mais próximo do profissionalismo possível. Espero que eu possa ter dado minha cota de contribuição, que o pessoal ali tem entendido da maneira como eu quis passar e tratar, e espero que ano que vem eu possa ficar mais tranquilo, voltar pro meu habitat que eu estava de aposentado, entendeu? Espero que sim.
que é complicado, é complicado. Quando você coloca a sua presença para dar uma levantada exatamente na questão profissional, você provoca uma pergunta que não pode se calar. Como é que foi esse desafio, dentro da sua ideia, de trazer atletas que jogam futebol amador, né, a grande maioria do Goytacás, para disputar uma competição em que o torcedor queria e conseguiu ver o time campeão? Então, na verdade, eu já tinha essa opinião formada já há muitos anos, desde quando eu jogava. Por várias vezes eu conversei com os presidentes que passaram no Goytacás, especificamente no Goytacás, quando eu ainda jogava, e tentava fazer entender que aqui em Campos a gente tem muito atleta com potencial. Só que muitas das vezes eles não são valorizados aqui. Então eles têm que buscar um estado diferente, buscar um município diferente, para poder eles serem um pouco mais valorizados. E quando eu jogava, o Goytacás é um caso atípico, porque eu acho que para você entrar dentro de um projeto, como a gente entrou, você tem que conhecer a fundo o Goytacás, saber como funciona, porque não é tão simples, é mais complexo. E à época, a gente ia jogar no Rio, ia jogar em outro município, às vezes a gente perdia um jogo importante ou empatava e tal. Quando eu voltava no ônibus, voltava eu e mais 2 atletas, eu e mais 3 atletas. Entendi. Então, o que acontece? Os outros ficavam todos pelo meio do caminho. Ficava porque não eram daqui. Então, o que acontece? Eu chegava aqui, eu ia pegar meu carro, abastecer, no posto de gasolina, tinha alguém que trabalhava ali, que torcedor do Goytacás, ou torcedor de outro clube, mas que estava torcendo para o Goytacás, e me cobrava, falava. Eu ia no supermercado, as pessoas me abordavam, perguntavam muito. Então, isso é uma cobrança. O Goytacás, a pessoa tem que sentir isso, tem que entender o que é vestir a camisa do Goytacás. Então, eu sempre tive, primeiro porque aqui a gente tem sim atletas em plenas condições de representar tanto o Goytacás, americano, o roxinho, e às vezes eu não via a valorização merecida para esses atletas. Eu sou um cara que eu sou do berço do futebol amador. Meu pai sempre tocou futebol amador, desde que eu me conheço como gente. Eu sempre acompanhei meu pai desde criança. Meu pai, para quem não sabe, tocou e é um dos fundadores do São José do Colégio, uma equipe de futebol amador do quilômetro 13. Então, eu sempre vivi e vivenciei o futebol amador. Então, a partir do momento que eu que fui convidado para esse projeto, eu falei que eu só iria vir se eu pudesse montar uma equipe só com atletas de Campos e região, porque tem atleta de São Francisco, tem atleta de Cardoso Moreira. Então, essa foi uma exigência que eu fiz. E graças a Deus deu certo, porque o cara chega ali, ele vai pro bairro dele, o cara vai falar, ontem eu vi o jogo, meu irmão, não foi legal não. Ele vai ter a cobrança no bairro dele, vai ter a cobrança da familiar dele. Às vezes, se nego quer dar uma escapulidinha a mais para tomar cervejinha, tomar alguma coisa a mais, tô te vendo. Então, isso daí minimiza a minha preocupação e a cobrança. Então, acima de tudo, pela parte desportiva, a gente tem talentos aqui e acaba que as pessoas entendem. Eles estavam ali porque eles queriam estar no Goytacás e não estavam ali somente pela parte financeira ou por qualquer outro tipo de situação. Então, essa questão da parte financeira talvez seja a grande inimiga deste seu projeto, dessa sua ideia de trazer atletas com talento que jogam futebol amador para dentro de um clube profissional. Isso porque os nossos clubes profissionais, tradicionalmente, eles não têm a capacidade de pagar legal. Enquanto nós temos campeonatos paralelos, Copa Noroeste, Campeonato Macaense, por aí vai, que dão ao jogador um cachê muito interessante para ele atuar por evento. E aí que talvez seja um grande problema nessa questão, e foi para você no Goytacás. Sim, é muito difícil, porque os meninos, eles precisam, muitos têm filhos, famílias, né? Isso. E acaba que a gente tem essa situação do futebol amador que hoje remunera muito bem. E eu sou o tipo de pessoa que quando eu conversei com cada um deles, eu falei, a gente vai tentar fazer de tudo para que vocês recebam rigorosamente em dia. Já foi um compromisso seu com a rapaziada. Compromisso meu com eles de apertar a mão. Ninguém
ninguém precisa aceitar aquilo que a gente tinha condições de pagar. Isso. Né? Mas a partir do momento que você assume um compromisso, Isso. eu tenho que fazer a minha parte como homem e eles também a parte deles como homem. Ninguém é obrigado a aceitar. Ninguém é obrigado a aceitar. Tinham atletas que eu queria trazer também que falaram, pô, Bob, tem filho, tem irmão, Isso, tá tudo bem. certo, tudo bem, a gente continua amigo, mas ninguém engana ninguém. Isso. Então, eu acho que a partir dessa conversa, eu volto a frisar, eles estavam no Goytacás porque eles queriam estar. Muitos tinham o sonho de vestir a camisa do Goytacás, outros tinham o sonho de jogar profissionalmente. Então, o que acontece? Eles se abdicaram de ganhar um dinheiro até maior no futebol amador para vestir a camisa do Goytacás. Interessante, né? Um sonho e, de repente, fazem história, entram para a história. Em algum momento você pensou que fosse fazer água o projeto, Bóvio, porque já na primeira rodada, em função de problemas administrativos herdados e tal, o time não pôde jogar. Você se preocupou ali na primeira rodada de não atuar na primeira rodada? Rapaz, na verdade, já vinha preocupada 2 meses, 3 meses antes, porque a gente já começou essa aflição lá com o Sub-20. Porque quando a gente resolveu participar, a gente era obrigado a colocar o Sub-20 para participar. Perfeito. E a partir do momento que a gente escreveu o Sub-20, a gente já estava se programando para viagem, para toda a logística, para tudo, e começou a estourar os transfer bans. Então a gente já vem com essa preocupação desde lá de trás e tentando arrumar solução atrás de solução até chegar para a inscrição dos atletas profissionais. Então a gente já vem sangrando há alguns meses. E ali a gente, em várias vezes, a gente pensou que não ia conseguir. Só que é o que eu falei com o pessoal da diretoria. Quando a gente faz a coisa certa, quando a gente anda certo, quando a gente faz a coisa da maneira que tem que ser feita, e essa trajetória do Goytacás eu posso te afirmar, foi único exclusivamente porque Deus quis que a gente participasse e Deus conseguiu trazer a gente até o final da competição, porque a gente vivia um dia de cada vez. Um dia de cada vez, precisando de ajuda de amigos, falando com um e com o outro, porque se não fosse Deus tocar no coração de algumas pessoas, aproveito até a oportunidade Pois não, à vontade. de falar do Natan Fernandes, atleta campista Olha que isso. se destacou no Grêmio e hoje veste a camisa do Botafogo. É um cara que chegou, me ligou, falou com algumas pessoas e me ligou e perguntou. E eu vou te afirmar, assim como outros, como Maurício da Hidrolume, como Pedro Angarato, como meu amigo Muriqui, que vive hoje lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Muriqui, o lateral do Vasco. Que jogou no Vasco, Isso. volante meia, O volante, na que verdade. me ajudou também, se não fosse, e várias outras pessoas, Robson Neto, o Evandro da Trindade Medicações, Eduzinho do Apoio Agrícola. Se eu for falar, desculpa se eu estiver esquecendo alguém. Faz uma lista de mais de 50 aqui. De pessoas Né? que realmente nos ajudaram, e o Natan foi um cara que ele foi o divisor de águas realmente, há 2 meses atrás, que fez com que a gente ajustasse tudo e pudesse dormir um pouco tranquilo, sabendo que a gente ia conseguir honrar nosso compromisso. Então foi um divisor de águas dentro desse projeto e do nada. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus tocou no coração dele para ele chegar para perto da gente e fazer com que a gente conseguisse desenvolver o melhor trabalho. E eu agradeço a ele, obrigado, Natan, meu amigo. Deus vai te honrar ainda mais e convidar todos que estão nos assistindo. Dia 14, ele, com mais um gesto fenomenal, Verdade. tem um jogo beneficente que ele está organizando para ajudar a inúmeras famílias aí no campo do Grêmio, às 9 horas da manhã. Espero que todos possam lá prestigiar, doar lá um alimento para que a gente possa estar fazendo a alegria das pessoas aí nesse final de ano. Reforçando então, dia 14 agora, dia 14, acontece a pelada solidária do Natan Fernandes, atleta ali daquela região de Custodópolis, Santa Rosa. Vai ser essa reunião, essa rapaziada, num sábado, né? Isso. 9 da manhã? 9 da manhã. 9 da manhã, lá no estádio Cláudio Nogueira, né, do Grêmio Esportivo de Custodópolis, e todo mundo está convidado. Tá vendo como é que a entrevista é importante? Esse dado de quem participou, essa do Natan Fernandes, por exemplo, o pessoal não sabia, ficou sabendo agora. Que legal, que bom. O Goytacás tem uma força, e demonstrou isso no último domingo, extraordinária.
Na sua ideia, Bóvio, não é a sua área, você é a área de futebol, como cidadão, como torcedor, o Goitacás pode, na verdade, juntar, agregar e fazer uma abertura de caminhos para um sucesso cada vez maior? Com certeza, o Goitacás é uma marca muito forte. Domingo, a torcida do Goitacás mostrou isso. Só que às vezes eu sinto um pouco de receio, né, por N e outras coisas que aconteceram no passado, por pessoas que passaram pelo Goitacás e realmente não queriam o bem do Goitacás. Muitas das pessoas sempre pensaram no seu bem próprio e com isso a gente vai colocando desconfiança na cabeça do torcedor. Isso. Espero que com esse tempo de trabalho que a gente vem fazendo à frente do Goitacás, não só os torcedores do Goitacás, mas as pessoas que são amantes do esporte, os empresários da cidade, poder público, que possa olhar com carinho tanto para o Goitacás. Quando eu falo Goitacás é porque eu estou no Goitacás, mas que olhe para o Americano, que olhe para o Roxinho, que eu acho que vai voltar ano que vem, o Campus Atlético, entendeu? Então, eu falo em nome do esporte. A gente é muito carente de esporte na nossa cidade. Infelizmente, hoje quem movimenta o esporte na nossa cidade é o campeonato amador, é o campeonato de quarentão, e sendo que a gente tem hoje aí, eu acho que em atividade, 3 clubes profissionais dentro da nossa cidade. Isso tem muita coisa que a gente pode explorar, cara. Entendeu? Muita coisa. Eu acho que a gente teria uma cidade muito melhor se a gente usasse um pouco mais a ferramenta esportiva, como várias outras coisas, para oportunizar, para poder dar oportunidade a quem realmente tem talento, a quem realmente quer. Porque a gente hoje tem aí, se eu não me engano, quase 100 atletas nas categorias de base no cenário nacional em grandes clubes. É verdade. E quantos passaram pelo Goitacás, pelo Americano, pelo Roxinho? Repularam, né? Etapa, então, né? as pessoas vêm de fora, vêm aqui, pegam nosso talento, nossa matéria-prima, e às vezes os clubes ficam decadentes cada vez maior, em uma decadência cada vez maior, sendo que esses atletas poderiam estar aí, dando fruto para o clube, dando fruto para a cidade, dando fruto dentro do bairro, para a pessoa se espelhar nele e não se espelhar em alguém que faz algo de errado. Então tem várias coisas, várias ferramentas dentro do nicho esportivo que eu acho que valeria a pena a gente aproveitar mais. Você falou em oportunidade aos nossos atletas. O Goitacás ganhou uma visibilidade nacional, incluindo no seu elenco o atleta Yuri, que tem lá está à disposição da justiça. Acontece com todo mundo, a gente não quer aqui fazer juízo de valor e não vai fazer nunca juízo de valor, mas quer sim elogiar a postura do clube. Foi uma coisa, creio que inédita, uma questão inédita, de se colocar alguém na situação do Yuri, que está com uma cabeça maravilhosa. A entrevista que ele concedeu à Cariocão TV no último domingo demonstrou claramente isso. Como é que foi esse processo da inserção do Yuri? Então, o Yuri é um atleta que eu já conheço de quando eu jogava ainda. E o Yuri também, quando eu vinha de férias e tal, eu participava de alguns jogos de futebol amador. E ele participava de um time que chama Jaé, comandado pelo meu amigo Cal. E eu sempre vi o Yuri, depois ele estava na base do Goitacás e se destacava pelo seu potencial. Eu comuniquei o pessoal na época para subi-lo para o profissional. E depois eu parei de jogar, não falei mais com o Yuri e tal. E só fiquei sabendo quando aconteceu a situação com ele. Fiquei muito triste porque eu sempre conversava com ele. O Yuri é um menino tranquilo, sempre foi um menino tranquilo, fala pouco, não reclama, trabalhador, sempre foi assim. E aí ocorreu esse episódio com ele cumpriu a pena dele, e quando eu comecei a montar, eu fiquei sabendo que ele tinha sido solto. Eu procurei ele, conversei com ele, porque naquele momento, para mim, o que menos importava era a situação esportiva. Né? Eu queria entender a mente dele, porque o potencial esportivo dele eu já conhecia. Né? Então, eu precisava entender a cabeça dele, até porque é uma situação complexa, está se tratando de um clube profissional, uma instituição centenária, como é o Goitacás, e a responsabilidade era toda minha naquele momento de tomar uma decisão. Conversei com ele, vi que ele estava com a cabeça excelente, conversei com os familiares dele, e assim que eu entendi, eu não pensei 2 vezes em trazê-lo. Comuniquei ao pessoal da diretoria, e eu esperava, que eu conversei com o nosso advogado, o Pedro Zanon, pedi para ele ingressar com o pedido da retirada, com o contrato de trabalho, para informar que ele estava trabalhando. Assim o Zanon fez, e não foi apreciada antes.
né? Sempre, né? Sempre a justiça tem essa lentidão que, na verdade, de dar coceira em qualquer um, né? Porque você fica esperando, uma angústia tremenda nessa. E a gente ficava triste pelo menino, a gente estava vivenciando com ele dia a dia, né? Imagino. Menino bom, trabalhador, nunca chegou atrasado, estava realmente querendo aproveitar aquela oportunidade. Então, acabou que ele continuou normal, trabalhando, treinando, nos ajudou muito, entrou em vários jogos. E na última semana teve aquele episódio que explodiu, né, no território nacional e até internacionalmente, que a gente falou com pessoas de outros países a respeito. E acabou que foi uma coisa boa. Acho que fizeram uma matéria para tentar denigrir algum tipo de situação e acabou que as pessoas o abraçaram e isso deu mais forças ainda para ele ver e ele ter plena certeza que o caminho certo é sempre o que vale a pena. Perfeito, foi lindo aquele terceiro gol, ele ter feito aquele terceiro gol, a limpada legal no goleiro e o arremate para dentro do gol. Bov, então, Goytacás, a gente fecha aqui. Que idade você está? Estou com 43. Como é que começou a sua carreira de futebol profissional? Você tem uma base lá e tal. Saí de campus, o profissional, comecei no Vasco, saí de campus com 13 anos de idade, fui Olha fazer isso. um teste no Vasco, passei, fiquei no Vasco por 6 anos na base, subi pro profissional, joguei quase 3 anos profissionalmente no Vasco, saí do Vasco, fui pra Rússia, fiquei quase 2 anos. Foi sentir frio na Rússia. Frio de verdade, né? Frio que a gente está acostumado, não, menos 20, menos 15. Da Rússia eu vim pro Santos, né? Fiquei alguns anos no Santos, do Santos fui para Espanha, da Espanha fui para Grécia, Olha isso. da Grécia eu fui para Itália, da Itália eu voltei para o Corinthians, do Corinthians eu fui para a Arábia Saudita, depois Figueirense, Ceará e parei aqui no Goytacás. Quantos anos de carreira internacional, gente? Tantos países, meu Deus. Eu acho que eu fiquei até mais tempo fora do que no Brasil. No Brasil eu acho que eu fiquei juntando tudo, dá uns 5 anos, 6 anos por aí, o restante foi... A impressão que eu tive foi exatamente essa. Como é que você analisa hoje futebol brasileiro, seleção brasileira, saiu ontem a seleção, inclusive, do Campeonato Brasileiro, a gente vê SAF no futebol hoje acontecendo aí, clubes nadando de braçada, enquanto outros só afundam na largada. Como é que você observa o futebol brasileiro neste momento? Cara, o futebol brasileiro, às vezes, a gente meio que desvaloriza um pouco o nosso produto. Como eu vivi muito tempo lá fora, as pessoas olham o futebol brasileiro de uma forma que você nem imagina. Só que aqui, às vezes, a gente meio que desvaloriza, né? Eu vejo o futebol brasileiro hoje muito mais profissionalmente do que anteriormente, até porque o amadorismo hoje, o clube que tiver com algum tipo de amadorismo dentro de qualquer setor do futebol profissional, né? É impossível sobreviver. Né? A tecnologia veio para alavancar ainda mais o futebol em si, então o clube tem que estar estruturado, tem que estar profissional. O atleta profissional ele tem que ser atleta profissional a nível máximo, porque também senão fica para trás. E eu sou muito satisfeito com o futebol brasileiro, pelo que eu vejo e tal, eu sou muito satisfeito com o futebol brasileiro. Todo semestre, todo ano a gente vê 2, 3 atletas aí se despontando e tá no cenário nacional, daqui a pouco no cenário mundial também. Eu já visto os últimos anos aí, porque às vezes a gente não valoriza, mas teve o Hendrick, teve o Estevão, teve lá atrás um pouco a Rafinha e vários outros, né? Vários outros. Então a gente mais continua... atrás ainda, o Diego Ribas. Aí se enfim, for para lá fora. muita gente, né? Muita gente. Robinho, tem... E só de 3 anos para cá você vê que é uma variedade de atletas que a gente continua formando, né? E a seleção brasileira, para mim, eu acredito que agora com o Ancelotti estão sendo realmente convocados os melhores. Eu sou uma pessoa que sou muito confiante, às vezes pode estar oscilando, mas chegou em Copa do Mundo, quando a camisa amarela chega, realmente tem seu peso, tem seu respeito, e os atletas que lá vão estar, eu tenho plena convicção que a gente tem condições aí reais de buscar o título da Copa do Mundo. E seu Santos, onde você jogou, escapou, hein, rapaz? Escapou, graças a Deus, graças a Deus. É isso aí. Quando não se tem uma gestão, eu não acompanho, desde que eu saí do Santos, não fui lá, mas a gente escuta, né, através de amigos e vê, né, pela internet, pela televisão, quando o Neymar chegou agora, junto com um grupo
empresarial do seu pai e a gente viu as mudanças que ele vem fazendo dentro do Santos, do departamento de futebol, departamento de futebol profissional, de futebol de base. Então, eu enxergando daqui, eu vi que ali não estava com uma estrutura que hoje se pede para exercer um profissionalismo ao extremo. Então, pode ser que esteja aí essa situação que o Santos passou, que se complicou, os anos foram passando, sempre estava tendo problema nas suas gestões e acabou ficando para trás. Agora espero que o próximo ano, com essa reestruturação que o Neymar Pai, junto com o seu grupo, esteja fazendo lá, que a gente possa passar um ano mais tranquilo. Para fechar, eu nunca te vi jogando ao vivo, ali bonitinho, ali no campo lá. Dia 14, vou ver? Ó, Eu quero ver. é só o Natan para fazer isso. Tem 5 anos que eu não boto pé em bola. Brinquei, em 5 anos eu acho que eu brinquei um jogo beneficente, 15 minutos em Itaboraí. E brinquei por causa do meu amigo, meu irmãozão Dum também, que é lá do Santa Rosa, no jogo do Natan, ano passado ali. Mas eu jogo 15 minutos e a panturrilha puxa, o adutor puxa. Pelo Natan eu vou pelo menos tentar entrar em campo. Você parou com que idade? Parei com 36. Poderia avançar um pouquinho mais, a panturrilha não deixou? O joelhinho, Não panturrilha não dava. Graças a Deus eu nunca tive lesão cirúrgica. Fui ter, depois que eu parei jogando aqui em campos futebol amador, que eu tive um rompimento de LCA, mas profissionalmente não. Então, mas o que me atrapalhou muito já pro final, assim, foi lesão muscular. Pô, que legal. A gente poderia continuar aqui, né? O papo tá tão agradável, não tá? Pois é, podia continuar aqui com o Ricardo Bobbio falando aqui um tempão. Mas, infelizmente, existe um tal de horário, tal de tempo, que não é fácil não. Mas dia 14, 9 horas da manhã, campo do Grêmio Custodópolis. Quem não viu, vai lá ver, mas leva o quilo de alimento não perecível, viu? Lá, a pelada solidária do nosso Natan Fernandes. Bobbio, brigadaço pelo papo super agradável conosco aqui, viu? Obrigado. Muito feliz com a sua presença, sem dúvida alguma. Aliás, presença de todos, né? Porque a gente convida o pessoal, vem na maior boa vontade. Você, no primeiro momento, tem a maior boa vontade. Eu acho isso muito legal. Parabéns ao Goitacás, a galera do Goitacás. Valoriza esse moço aqui, gente. Valoriza o camarada. Mantém ele lá, viu? Parabéns a você pelo trabalho. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem muitas das vezes, a gente está na correria, não consegue atender, mas eu toda vez que sou convidado, em qualquer tipo, às vezes sou convidado para fora da cidade e eu não vou. Mas dentro da cidade eu sempre tento dar um jeito, porque eu acho que a gente precisa muito de programas esportivos dentro da cidade, porque isso que vocês fazem acaba dando voz aos meninos da cidade, aos jogadores da cidade, e fica um movimento esportivo muito mais forte quando tem pessoas como você, que acaba dando voz a isso e transparecendo tudo aquilo que é feito dentro do clube. Eu falo em nome do Goitacás, ou como no Americano, em outros clubes aí, eu acho que é de suma importância. Então, se tem alguém que tem que agradecer aqui, esse alguém sou eu. Puxa vida, sempre respeitando as instituições. Pois é, e assim a gente vai fechando o nosso Plena Esportes de hoje, super especial, essa grande entrevista com o Ricardo Bobbio, diretor de futebol do Goitacás Futebol Clube, campeão da Série P2. É para vibrar, galera, e é para agregar. Forte abraço, com direção de imagens do Paulo Marques, a produção da minha amiga Valéria Ferraz. A gente fica por aqui. Um grande abraço, saúde e paz.